Me fala uma coisa, você acha que o pior, né, dessa pandemia foi a falta de informação ou a desinformação que era jogada a todo instante? Cara, pra mim o pior da pandemia foi misturar política com medicina, Com a ciência. né? E aí no fim virava uma guerra, né? Assim, Sim. quem acreditava numa coisa era um tratamento, quem acreditava em outra coisa. Então isso pra mim foi o pior, né? E porque virou um tanto de médico, com todo respeito, todo mundo, né? E cada um dava uma opinião surreal, né? Engenheiro virou médico, né? Então, isso pra mim foi o mais difícil. Exemplo, às vezes internava lá com a gente um paciente com uma lista de medicamento que não tinha evidência nenhuma e a gente não concordava. Falei, cara, aqui a gente faz tudo aquilo que tem evidência e a gente respeita a ciência e a gente não vai fazer experimento com você, porque essa estratégia que nós estamos fazendo é que o mundo inteiro está fazendo, os melhores lugares, as melhores práticas que a gente tem até o momento, então nós não concordamos. Então, isso era muito difícil, esse desgaste, né? E esse 99%, para não falar 100%, acabava concordando e seguindo o que a gente... Não é só o Túlio, não, né? É o time todo que a gente... Nós montamos um time muito bom. São pessoas que eu tenho uma gratidão gigantesca, porque a gente já chegou no hospital, tinha 80 internados na unidade de internação e 40, 50 na UTI pra gente ver. E a gente tocou e deu tudo certo, né? Nossa, da melhor maneira que foi possível. Então, para mim, o mais difícil foi isso. Foi esses embates, né? Que tiveram em alguns momentos, assim, de ideias, de conduta, de ciência, etc. E você chegou a ver problemas, tipo, eles falavam de hepatite medicamentosa, do cara tomar tanto remédio que zicou o fígado dele lá? Você chegou a pegar paciente assim? Minha preocupação com o efeito colateral de medicamento nesse sentido, ele da hepatite, é praticamente pessoalmente, é zero. A gente não viu nada, eu pelo menos não vi nada relevante que eu posso falar tanto remédio. Só por não. O que tem é duas coisas assim de medicamento, né? O medicamento que mais ajudou foi o corticoide. Mas tinha a hora certa, né? Isso. Se você pegar o primeiro trabalho com 6.000 pacientes, o paciente que vai lá no consultório queria, né? Agora raramente tem, ia tomar corticoide antes da necessidade, eu abria lá e mostrava o trabalho. Então, o que ele mostrava? Era assim, eu dar corticoide, sobrevive mais do que eu não dar corticoide. Mas quando você vê os subgrupos do trabalho, o que é? Aquele cara extremamente grave, tá lá no ventilação mecânica, aquele lá, cara, foi o maior benefício, a maior diferença entre sobreviver e não sobreviver para quem usou corticoide. Aquele cara que estava internado e tinha indicação de usar oxigênio, ele também tinha benefício. Mas aquele paciente que não tinha indicação de usar oxigênio, é indicação. Ele morria mais que quem usava corticoide. Por quê? Porque se eu usar muito precoce, eu diminuo a minha defesa no momento que eu não posso diminuir. O vírus é um vírus novo. Era, né? Graças a Deus. Você acha que já não é novo mais? Acho que não. Acho que não. Já sabe tudo dele. Não, assim. é novo que eu falo assim, pro organismo, né? Pro organismo. Tem muita coisa para aprender, mas pro organismo. Então, um vírus novo, agressivo, quando ele entra no seu organismo, você não sabe defender. E como ele é muito agressivo, ele faz a festa. E dependendo do seu momento, essa agressão é maior ou menor, e dependendo da virulência, da quantidade de vírus e do status que você está naquele momento. E aí você vai ficar mais ou menos grave. Nesse primeiro momento de invasão, o que eu preciso? Eu preciso da minha defesa descendo além e diminuindo a minha carga viral. Se nesse momento que eu preciso da minha defesa diminuir a carga viral, mesmo que forma atabalhoada, eu dou um corticoide que diminui minha defesa, o que eu vou fazer? Você vai abrir as portas pro... Aí o que eu tenho? Eu tenho uma doença mais grave e mais tardia. Então o paciente ele piora logo, mais tarde um pouquinho, e a chance dele ter uma doença mais grave acontece. Então esse é um exemplo para você. Então o remédio, talvez ele atrapalhe nesse sentido. Como efeito colateral, isso não me emocionou, nem nunca, né? Porque são remédios, são seguros, são utilizados em outros cenários, etc. Sim, sim. O outro problema de medicamento que nos atrapalhou muito
né? Aí pensando assim num caso grave, o que acontece? Todo mundo começava a usar um antibiótico X, que era fazer parte do, né? E antibiótico é para bactéria. Nenhum antibiótico mata vírus. E aí o que acontecia? O que esse antibiótico fazia? Nada. E aí só que eu estava selecionando bactéria. Aí isso eu começava na primeira semana. Esse primeiro antibiótico a gente utiliza em torno de 5 dias. Aí o que acontecia no fim da primeira para a segunda semana? Ruim, febre, pensando num caso grave. O que alguns colegas faziam? Outro antibiótico, mais potente. Vai resolver alguma coisa? Não, porque o antibiótico não vai matar o vírus. Aí o que eu fiz? Selecionei mais um pouquinho de bactéria. Aí o que eu fazia? Internava, que o cara continuava piorando, internava. Oxigênio e tal. O que eu fazia? Outro antibiótico, terceiro antibiótico. Já mais potente. Sem necessidade, às vezes. Então era muito como chegar lá e a gente tirar todos os antibióticos do cidadão. E aí era outra briga. O doutor vai tirar os antibióticos. Mas não tinha risco de pegar uma pneumonia? Não, aí o que acontece? Aí vamos supor que ele ficava mais grave. Uhum. Ia pro ventilador. Aí, essa primeira fase ainda era vírus. Inflamação e vírus. Aí a gente batalhava no ventilador, aquele negócio estratégico, o paciente sobrevivia. Só que chegava um ponto que o paciente no ventilador por muito tempo, ele tem uma chance grande de ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma infecção bacteriana secundária. Só que quando ela vinha, e é comum ela vir nesse paciente ultra grave, o que eu já tinha? Uma superbactéria que já usou 3 antibióticos, que eu já matei as boazinhas pros 3, eu só tenho as ninja. E aí, esse paciente tinha o que a gente chama de choque séptico, que é um caso, uma infecção ultra grave por uma bactéria e acabava morrendo. Então, a maioria dos pacientes que morreram, numa UTI bem conduzida, morria por choque séptico secundário por uma bactéria multiresistente. Por quê? Porque usou esse tanto de antibiótico. Então, para mim, o tratamento, ele prejudicou as pessoas nesses 2 sentidos. Falar, entendeu? Teve muita gente que se medicou sozinha, né? O cara nem ia no médico, já olhava no zap e já pedia na farmácia. Era sacanagem, não dá pra rir disso. Mas E aí o que a gente precisa? Precisa de acompanhar, né? Porque o tempo da inserção, o tempo de eu fazer o medicamento, o tempo de eu internar, o tempo de eu fazer a ventilação não invasiva, isso é o principal do Covid. Então, e a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo. Então, o ventilador, ele resolveu alguma coisa? Ele era só uma forma de manter a pessoa até o próprio organismo conseguir mantê-la viva ou não? É isso aí. O ventilação mecânica é uma tecnologia fenomenal que salva vidas assim, de forma fantástica. Eu preciso saber usar ele e tal. Mas é isso. Assim, o Covid, a gente ganhava tempo para aquele processo inflamatório regredir, voltar a oxigenar e ele sair do respirador. Basicamente era isso, do corticoide fazer efeito, da inflamação diminuir para eu poder sair do ventilador. Você pode usar de várias formas, vamos falar assim, quem estava no front ali, quem estava organizando é que tinha a percepção de entender o quanto era necessário ou não, né? Porque não era todo mundo que podia ser. Então, a indicação de ventilação mecânica ela é bem objetiva, né? Eu tenho critério clínico e de exames que me falam, cara, você vai ter que ir pro ventilador, principalmente clínico. Então, assim, vamos lá, eu tenho paciente que entrava lá, catéter de oxigênio, depois máscara, alto fluxo, aquele negócio. O próximo passo, se ele não melhorar, ele vai cansar, porque a mesma coisa que faz ele ficar cansado, faz ele precisar de muito oxigênio. Então, quando ele ficava muito cansado e consequentemente muito oxigênio, e a gente não via perspectiva de melhora, esse paciente começava a ficar em fadiga. Imagina você correr uma maratona e aguentar isso 1, 2, 3, 4, 5 dias. Chegou uma hora que você fala, cara, esse cara vai parar de respirar, porque ele não tem força mais. Essa hora é a hora, assim, não é essa hora, mas um pouquinho antes disso, é a hora de você ir pro ventilador para você ganhar tempo, senão você vai morrer, você vai chegar no ponto, você vai... Acabou. Aí você cai tudo, você não consegue suportar essa agressão. Mas muita gente falou até desculpa te cortar aí. Mas muita gente falou que nessa hora era tipo meio a meio, né? A chance, assim, né? Depende, assim. Em a maioria dos lugares
Quem ia pro ventilador, 50% de sobrevida. Teve lugar que foi 100% de morte. Teve lugares que foi 30% de morte. Então aí depende onde você tá, o que você usou, o que você tem de história pessoal e de problema de saúde, qual que é a sua idade, o que você tem de problema de saúde, aonde você tá, que tipo de ventilador, quão capacitada é a sua equipe, né? E é isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um Não caso. tem jeito.